Boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Papo de Físio. Deixa eu ajeitar aqui para vocês conseguirem me ouvir. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai estar dando continuidade, então, a mais um episódio aqui no Simplificando a Ventilação Mecânica. E esses episódios eles estão sendo um aquecimento para a nossa jornada físio de UTI, que vai rolar no dia 31, com 3 aulas que vão te ajudar a conseguir avaliar o paciente e dominar a ventilação mecânica. E durante essa espera aí até o dia 31, a gente vai fazendo um aquecimento bem intenso para vocês se familiarizando aí com a terapia intensiva, cada vez mais próximo de conseguir realizar esse sonho que é trabalhar na UTI. Então, fiquem à vontade, toda terça-feira a gente tem um encontro às 8 horas, que se chama Papo de Físio, em que eu trago as principais coisas abordadas no dia a dia da fisioterapia hospitalar. E toda quinta a gente tem os nossos episódios, que é Rotina de Físio, que eu trago um problema real, que você vai encontrar lá no paciente quando você estiver na UTI, para que você não tenha medo de quando isso acontecer. Então, fiquem à vontade de ir enviando as perguntas. Uma dúvida bem frequente que eu recebo aqui no Simplificando a Ventilação é o seguinte: Tamires, como eu começo o atendimento de um paciente entubado? O que eu faço primeiro? Estou na frente do ventilador, saio apertando um monte de botão. O que eu faço primeiro para conseguir atender o meu paciente? Então é uma dúvida comum quando a gente ainda não tem a experiência de estar tantas horas dentro da UTI. Mas essa dúvida não pode te paralisar de conseguir atender o paciente e de conseguir fazer o que é melhor por ele. Então hoje eu trouxe várias dicas práticas para você conseguir, a partir de agora, pôr a mão na massa de frente para o paciente entubado, um paciente que está lá na UTI esperando para o seu atendimento. Mesmo que você seja estudante ainda, então vá ver esse paciente somente no estágio, ou para você que já está dando plantão ou está fazendo pós-graduação, se preparando para assumir um plantão sozinho. Então vamos lá, eu vou colocar aqui uma imagem, vamos ver se vai dar certo esse teste aqui acho que vai dar certo. Deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários, é a primeira vez que eu coloco a imagem aqui, vamos ver se dá certo. O que é essa imagem, Tamires? Essa é uma imagem de um paciente que está na UTI, certo? Não são todos os pacientes, porque não são todos os pacientes na UTI que são tão graves como, por exemplo, esse. Mas essa é uma familiaridade de um paciente entubado. Então, é a carinha, né, a aparência que a gente encontra muitas vezes os nossos pacientes entubados. Quando a gente não tem ainda experiência, a gente ainda não assume um plantão sozinho e está de frente para uma cena como essa, se a gente for olhar, é como se a gente estivesse vendo do lado o leito do paciente, né? Que a gente vê o corpo, não mostra o rosto, a gente vê um monte de fios pendurados neles e a gente vê várias máquinas ao redor do paciente. Então, essa é a cena de um paciente que está grave na UTI. Por que a gente consegue determinar isso? Porque é um paciente que está ligado em várias máquinas diferentes, mas é uma cena comum do dia a dia da UTI. Então, no seu plantão, você vai encontrar um paciente como esse. Seja 1, 2, 3, a depender aí de como é a característica da UTI. Mas você vai encontrar esse paciente. E aí você deve estar se perguntando, como eu começo o atendimento de um paciente como esse? O que eu faço primeiro? Eu saio mexendo nele? Ou ainda pior, eu não faço nada porque ele está com muito fio, então é melhor eu não fazer nada. Então essa é a dúvida que surge. Quando a gente está de frente para o paciente entubado, primeiro a gente tem que pensar o seguinte: acima de tudo, por mais que a gente queira fazer tudo possível e imaginável para o nosso paciente, a gente não pode expor esse paciente a risco. O que seria expor esse paciente a um risco? De repente, tirar algum dos fios, né, sem querer, durante um atendimento, como, por exemplo, de uma medicação que esteja ajudando ele na pressão ou na parte de sedação. Então, a gente sempre pensa em UTI numa palavra, que é segurança. A segurança no paciente entubado, ela é importante tanto para o paciente, para você não expor o paciente, e também é importante para que você seja seguro e saiba o que vai fazer por ele. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense quando você vê um paciente entubado é o seguinte:
Não pense que você não vai fazer nada de fisioterapia por ele, porque ele tá com uma situação muito ruim, certo? E também não pense que você vai fazer muito por ele, o que você simplesmente achar o que você deve fazer. Então, esse paciente, a gente consegue fazer o que é certo por ele quando a gente está seguro. Então, o primeiro passo, quando você estiver de frente para esse paciente, é não exponha ele ao risco. Como que a gente faz isso? Olha os fios que estão ao redor dele. Então, vamos fazer isso de forma prática juntos, certo? A gente está entrando no leito deste paciente, ele está na lateral. Vocês conseguem ver que ele está deitado de assim, né? Tem as cabeceiras da cama. Do meu lado aqui, ó, apontando do meu lado, pra mim é a esquerda, né? Da esquerda, a gente tem as medicações, então as bombas que meu paciente estão ligadas de medicação, entre elas bombas de sedação, paciente sedado, de pressão. Então, todos esses aparelhos aqui desta lateral são as bombas que meu paciente está recebendo de medicação, certo? Quando a gente olha atrás do meu paciente, eu vejo o ventilador mecânico. Quando eu olho um pouquinho mais para cima, a gente vê uns riscos, eu vejo o monitor do meu paciente. E ainda quando eu vejo na lateral, este meu paciente ainda está fazendo hemodiálise. Então, você consegue ver uma máquina, né, de hemodiálise. Então, é um paciente grave. Primeira coisa, a gente classifica ele como um paciente grave, porque ele está precisando de vários dispositivos diferentes. Então, várias coisas, dispositivos e máquinas coladas nele, ajudando ele a viver. E você ainda consegue ver que provavelmente é um paciente grave, porque aqui nas medicações dele tem várias medicações. Se esse paciente não tivesse recebendo tanta medicação, ele não estaria com tantas bombas. E aí a gente vai assim, ó, eu tô de frente para ele junto com você, certo? Como é que a gente vai olhar esse paciente então? Primeiro de tudo, as medicações que estão aqui sendo levadas para o meu paciente são chamadas normalmente de drogas vasoativas. O que são essas medicações? São medicações que agem direto na pressão e na questão cardíaca de bombeamento do meu paciente, que são usadas somente na UTI ou somente na emergência. Então, quando você vê esse tanto de bomba que a gente fala, né, que é o termo, que o paciente está recebendo medicação direto na veia, são medicações mais importantes. O que isso significa? Significa que o remédio de pressão que ele está tomando é diferente do remédio de pressão que nossos pais tomam em casa quando ele toma um comprimido, sabe? Aquele atenolol, aqueles comprimidos que nossos familiares tomam por pressão, para ter a pressão mais alta ou mais baixa, é diferente. Quando o paciente está com essas bombas, com essas aqui do lado, são pacientes que são remédios que só podem ser usados dentro da UTI. Esse é o primeiro passo. Por quê? Que é importante você saber disso como fisioterapeuta. Porque essas medicações estão ligadas nesse monitor. Então, essas medicações são tão fortes, tão importantes na clínica do meu paciente, do nosso paciente, que eu preciso estar olhando o tempo todo o que está acontecendo com ele. E o que isso vai interferir na fisioterapia? Dependendo da medicação, você vai conseguir estimular mais o seu paciente ou você vai conseguir estimular menos o seu paciente. Nem tão menos e não tão mais. Você vai precisar saber dessas medicações. E daí você deve estar se perguntando, Tamires, eu não sou enfermeira, eu não sei de cor todas as medicações e tão pouco que elas fazem ali tão a fundo. O que é importante que você saiba, fisioterapeuta, quando está de frente para esse paciente? Pelo menos o nome da medicação e o que ela faz, você precisa saber. Então, você precisa saber, se o paciente está com uma dobutamina, que é uma medicação que faz o coração dele bater mais forte, é um paciente que tem um determinado risco. Um paciente que está com uma noradrenalina, você precisa saber pelo menos o que essa medicação faz. Como, por exemplo, eu tenho certeza que você sabe que um omeprazol você toma quando você está com dor no estômago. Sabe, assim, bem na ponta da língua? Tô com dor de cabeça, vou tomar um Dorflex, não vou tomar um omeprazol. Tô com dor no estômago, vou tomar então um omeprazol, não vou tomar um Dorflex. Então, só saber essas medicações nesse ponto já vão te dar um norte no que você vai fazer para esse paciente. É importante, você precisa saber como físio, para você não passar sufoco com esse paciente na sua frente.
Segunda coisa, pensando aqui nas bombas, então a gente está de frente para o paciente. Antes de ir lá atender ele, ficar mexendo, fazendo um monte de coisa, você para, igual nós estamos nesse momento, para de frente para ele e faz um panorama, faz um raio-x, olha tudo que está ao redor dele. Por que isso? Porque uma vez que você olha o que está acontecendo ao redor dele, você vai estar mais seguro, você vai saber quais são seus próximos passos como profissional. Beleza, então a gente está falando agora aqui da primeira parte, que são as medicações, certo? Já sei quais medicações ele está usando, então só para que elas servem. E daí você vai precisar anotar se essas medicações elas estão aumentando ou se elas estão diminuindo, ou ainda se essas medicações estão iguais. O que isso significa? Vamos pensar assim, esse paciente agora que a gente está olhando, ele estava com 30 de dobutamina, uma medicação muito alta, que faz força para o coração dele bater mais forte. Então, o paciente que tem uma lesão cardíaca. E daí, no dia seguinte, você vai atender esse paciente, ele não tá mais com 30, ele tá com 15. Opa, essa medicação tá diminuindo. Por mais que você não saiba exatamente quanto de 30 e quanto de 15 vai agir no paciente, que quem vai saber isso é o médico, você sabe que essa medicação está diminuindo. Então, você consegue ir se planejando frente a esse paciente. Talvez o que você planejou para fazer ontem não dava, porque esse paciente estava com remédio muito alto, estava com uma pressão muito alta. E hoje, no seu segundo plantão, de frente para ele, você já sabe que a medicação dele está diminuindo. Então, quando você está de frente para esse paciente, você precisa olhar as medicações de todos os fios que estão ao redor dele, certo? E conseguir ver pelo menos se ele está melhorando ou se ele não está melhorando. Agora vamos pensar o contrário. Ele estava recebendo 5 de uma medicação de pressão ou cardíaca e no dia seguinte ele está recebendo 15. Então provavelmente a sua conduta fisioterapêutica vai ser devagar. E por que eu estou falando dessas medicações e dessa bomba? Porque o paciente entubado, o paciente em ventilação mecânica, ele fica mais ou menos com essa carinha. Às vezes com menos fios ao redor dele, mas essa é a aparência do nosso paciente crítico, que a gente fala na UTI. Então, primeiro passo, chegou na UTI, antes de sair mexendo, ir na tela do ventilador, sair mudando um monte de parâmetro ventilatório, olha ao redor do paciente, entende o que está acontecendo com ele, como se fosse uma cena, que você tenta decifrar os passos daquela cena. Segunda coisa, você vai olhar sempre esta parte aqui de cima, bem abaixo aqui da minha unha, que é o monitor cardíaco, que é o monitor que mostra tudo do nosso paciente. Por que você vai olhar o monitor antes de sair atendendo? Porque pode ser que você chegue e o paciente esteja bem, este paciente, e pode ser que você chegue e ele esteja ruim na hora. Porque o paciente entubado, ele é um paciente sensível, é um paciente que ele está numa condição ruim da vida dele, o corpo dele está lutando para sobreviver e nós, como profissionais da saúde, estamos contribuindo ao máximo para dar vida para ele. Então, cada minuto que o nosso paciente entubado está na UTI é um minuto sagrado para ele, é um minuto de vida que corresponde à vida dele. Então, a todo momento que você está de frente para este paciente, você olha aqui o monitor dele. O que a gente vê nesse monitor? A gente consegue ver o batimento cardíaco, então ver se o paciente está taquicárdico, se o paciente está entrando numa parada cardiorrespiratória, você vai ver isso pelo monitor. Por isso, esses pacientes na UTI, todos, sem exceção, mesmo sendo um paciente entubado ou um paciente não entubado, ele fica monitorizado. Porque a UTI é o único lugar do hospital, tirando o pronto-socorro, que ele vai conseguir estar monitorizado, você vai conseguir ver tudo por ele o tempo todo. Então, olhou o panorama, o que está acontecendo ao redor dele, viu se as medicações estão aumentando ou diminuindo, a sedação está diminuindo ou aumentando, você vai olhar o monitor do paciente. Por que você tem que olhar o monitor antes de sair atendendo e antes de mexer no ventilador mecânico? Se esse paciente está te apresentando alguma alteração já no monitor, você vai ter que ser ágil de já fazer a conduta por ele. Agora, se o monitor está te mostrando que está tudo bem, tranquilo, você vai direto para o ventilador. Agora, você está na frente do monitor. Esse paciente está com 150 de batimento cardíaco, com batimento muito forte.
esse paciente está com a pressão lá no alto, então tá com uma pressão de 17 por não sei quanto. Esse paciente está caindo o oxigênio dele, tudo isso você está olhando de frente por um monitor, está desaturando. Então vai adiantar você sair apertando o botão do ventilador, você querer alongar esse paciente, você querer mexer nele, se ele está te mostrando no monitor que ele não está bem? Então, segundo passo, depois de você ter esse panorama total, é olha o monitor do paciente, entende o que está acontecendo com ele naquele momento. O que naquele momento está acontecendo com ele? Ele está bem? Ele não está? Porque quando ele estiver naquele momento, você vai começar a planejar o seu atendimento como fisioterapeuta daquele dia, daquele momento, daquele plantão. O paciente internado, esse paciente crítico, por que dá medo de atender ele, né? Por que é diferente de um paciente da clínica? Porque de repente um paciente da ortopedia, mesmo não sendo correto, se você não fizer algo num dia, você consegue correr atrás do prejuízo no outro dia. Mas o paciente na UTI, ele não é assim. Ele precisa de você naquele momento. Ele precisa que você naquele momento faça o que é certo por ele. Então é normal no começo, principalmente se você está assumindo o plantão sozinho, você está se programando recém-formado para trabalhar na UTI, ter medo de uma cena como essa. Mas quando você vai planejando o seu passo a passo lá dentro, aquilo vai se tornando mais familiar para você. E você vai conseguindo se organizar, se sentindo mais seguro, se tornando um profissional melhor, fazendo o que é certo pelo paciente. Então, olhei o monitor, aí eu vou para o ventilador mecânico, que está aqui, ó. Ventilador mecânico que está acoplado no meu paciente. Aí eu vou ver no ventilador mecânico, deixa eu ver se eu consigo pôr a minha segunda tela, que eu peguei 2 imagens, deixa eu ver se hoje eu aprendo aqui, acho que vai dar certo. E aí a gente vai de frente para o ventilador mecânico. Então a gente vai parar de frente para o ventilador mecânico e vai entender o que está acontecendo com esse paciente, certo? Nesta sequência, para que você consiga entender o que ele precisa naquele momento. Como que acontece? Quando a gente está de frente para o ventilador, a primeira coisa que eu te falo é: todo gráfico, seja no monitor lá cardíaco, seja no monitor específico que a enfermagem coloca, seja no ventilador, os gráficos inicialmente, eles nos assustam. Eles falam: meu Deus, o que é isso? Parece um software. Eu fiz fisioterapia, eu não queria saber disso daí. Mas, quando você pensa diferente, que o gráfico tá ali para te ajudar, o gráfico é a melhor maneira de você entender o que está acontecendo com o seu paciente. O que está acontecendo com a anatomia dele, com o corpo dele, com a doença dele. Então, quando você entende os gráficos do ventilador mecânico, quando você entende os gráficos do monitor, te aproxima do paciente, porque você está escutando e você está entendendo exatamente o que o corpo dele está querendo te dizer. Se não, eu sempre dou um exemplo assim, né? Eu acho que até a Elaine está assistindo, eu sempre dou esse exemplo para a Elaine, aluna aqui do Simplificando. Se eu tiver com muita sede, acabei de fazer exercício físico, tô correndo, eu vim morrendo de sede, eu te falo assim: me dê um copo de água, né? Eu peço pra você, me dá um copo de água, e você me traz um copo, é que eu tô sem copo aqui, só com uma gotinha de água assim pra eu beber. Eu tô com muita sede, você acha que um dedinho de água vai me satisfazer com aquela sensação de suor, de querer beber uma água da garganta seca? Porque você provavelmente não entendeu o que eu queria naquele momento, que era um copo cheio de água. O que isso tem a ver com ventilação mecânica e tem a ver com UTI? Tem a ver que se você não entende o que o gráfico está te mostrando, é como se você desse a água errado para o seu paciente. Você não está dando para ele o que ele precisa de verdade. E o que isso atrapalha? Isso atrapalha que ele fica mais tempo entubado, você fica com mais medo. Eu já ouvi casos de alunos e de outros profissionais que me mandam aqui que até desistem de trabalhar na UTI porque não se sentem capazes. Mas por quê? Pensa nessa analogia da água. Eu tô te pedindo muita água e você tá me dando pouquinha. Então você tá me dando pouquinha água para eu poder satisfazer o que eu quero naquele momento. E a mesma coisa acontece com o paciente. Agora, se você olha para o monitor do ventilador, a Elaine tá aqui, ó. Se você olha para o monitor do ventilador e entende o que ele está te dizendo, você consegue reagir. Então agora, quando a gente viu o panorama do nosso paciente, eu quero te mostrar um passo a passo prático que vai te ajudar a entender um pouco melhor a ventilação mecânica.
Quando eu falo entender um pouco melhor, é porque lá na nossa jornada eu vou te mostrar o passo a passo de como o ventilador funciona, que botão abre primeiro, como o ar manda, isso lá na nossa jornada. Aqui é uma pincelada para vocês se familiarizando. Vamos pegar, aqui não aparecem os números, ó. Vamos seguir a sequência. Onde a moça aqui tá apoiando dessa foto, tá apoiando para a letra C, é a primeira coisa que a gente olha num ventilador mecânico, que é a modalidade ventilatória que o meu paciente tá. Então, por que a modalidade ventilatória que o meu paciente está? Porque dependendo de como ele estiver no ventilador, ele estiver precisando de ajuda, eu vou fazer algumas condutas da fisioterapia. O que acontece? O paciente entubado, ele precisa do ventilador para ajudar ele a respirar. Então, o ventilador ele vai substituir a respiração do nosso paciente por algum período. E a gente espera que esse período seja curto, porque a nossa respiração não foi feita para estar ligada numa máquina. Então, o paciente ele fica entubado quando ele está no momento de insuficiência respiratória, ele não consegue respirar sozinho e precisa da ajuda da máquina. Então, o primeiro passo para você entender o que o paciente está te dizendo no ventilador é você olhar aqui na parte do C, que é a modalidade ventilatória. Então, quando você entende a modalidade, você consegue entender se a máquina está dando todo o esforço para o paciente, todo o ar do paciente, ou se você está ajudando de alguma outra maneira, ou ainda se o paciente está respirando um pouco mais pela máquina. Porque a gente tem 3 modalidades ventilatórias: controlada, assistido controlado e espontâneo. Você vê que o C está aí de controle, então esse paciente aqui ele está na modalidade controlada. O que isso tem a ver? Se eu olho que meu paciente está na modalidade controlada, é aquele paciente da foto anterior. É um paciente que está entubado, que está sedado, que está mais grave, que ainda não está respirando sozinho. Então você começa a determinar suas condutas só de olhar a modalidade ventilatória dele. Aí a gente parte para saber qual é a modalidade, se você sabe que é controlada, e você vai ver se ele está ventilando em volume ou pressão, porque ele está incontrolado. Então, a segunda coisa que você olha quando você vai atender um paciente entubado é você olhar que essa parte vermelha aqui, ó, da parte do meio da minha tela, que é você olhar quais parâmetros o ventilador mecânico está dando para o seu paciente. Então, essa parte quadrada que eu circulei em vermelho da imagem são os parâmetros que a própria modalidade dá para o paciente. O que acontece? Quando você está começando e quer trabalhar na UTI, você tenta decorar um monte de parâmetro. Então, decora parâmetro, mas nem sabe para que eles significam. Automaticamente, o ventilador mecânico ele é uma máquina inteligente. Então, automaticamente, quando eu clico em controlada, ele vai me falar. Se o seu paciente está mal, está sedado, está incontrolado, você pode escolher entre volume e entre pressão. E quando eu clico, todos esses parâmetros eles já são me dados para eu poder mexer. Então, essa parte vermelha aqui que eu circulei, coloquei o quadrado, são parâmetros que você vai estar de frente para o paciente que o ventilador está dando por ele. E você vai escolher somente os números. E daí a gente vai para a parte 3 aqui, ó, que é o gráfico ventilatório. Então, você vai ver se o jeito que o paciente está no ventilador, se o que você está dando no ventilador mecânico está reagindo bem. Porque cada curva desta daqui representa o pulmão do seu paciente. Então, ele representa o que está acontecendo lá dentro. Eu queria muito que a gente tivesse o olhar de raio-x, da gente bater o olho e ver dentro do tórax do nosso paciente. Então, ver bem se ele está ventilando, se a complacência dele está bem. Mas isso não acontece. Mas, uma vez que a gente não consegue ver lá dentro do tórax do paciente, a curva ventilatória, essas curvas ventilatórias, elas vão me dizer. Então, elas vão me dizer se o ar está sendo entregue da forma correta, se o paciente está tendo alguma resistência no meio do caminho, se a máquina está disparando e ciclando, entregando o ar para ele da forma correta. Então, quando a gente bate o olho no gráfico, o gráfico conversa com a gente e nos mostra o que está acontecendo. Agora, qual é o erro mais comum? É o profissional, é o fisioterapeuta que está iniciando a trajetória dele na UTI e lá mexer um monte de parâmetro ventilatório. Então, eu quero mexer tudo. Eu aprendi que esse parâmetro é de tanto a tanto, eu aprendi que aquele é de tanto a tanto. Você vai lá,
sai apertando, eu falo que sai apertando como se fosse um videogame, os parâmetros, e nem olha se aquilo que você colocou fez diferença na vida do paciente. E daí você atrasa a recuperação dele. Esse paciente fica mais tempo entubado, esse paciente entra em assincronia, entra em briga com o ventilador e ele não melhora. Então, ao invés de você ajudar ele a sair da máquina, você mais atrapalha. Então, não tente ir lá no ventilador sair mexendo num monte de parâmetros se você não está vendo o que o gráfico está te falando. O que o pulmão do meu paciente, do nosso paciente está nos mostrando. Por isso que existe, eu tento fazer de forma didática esse passo a passo, e conforme você vai se sentindo mais seguro, você vai vendo isso de forma mais automática. Então você olha o gráfico e cada respiração, cada ciclo respiratório mostra do nosso paciente se está tudo bem ou não. Então não negligencie os gráficos do ventilador. E lá em cima, onde está a mão apontando para o C, na lateral, você vai ver que tem vários números, certo? Aqueles números são as resultantes do meu paciente, do nosso paciente. Então, aqui embaixo, eu dei os parâmetros ventilatórios. Eu conferi acima no gráfico se o que eu dei foi o suficiente para o pulmão do meu paciente. E daí eu vou lá na parte de cima, onde tem esses números, que são as resultantes. Ou seja, o que eu estou colocando está reagindo com o pulmão do meu paciente, pela mecânica dele pulmonar, e está dando uma resultante. Então, em cima é tudo que é resultado do que eu coloquei. Como se fosse uma conta matemática. Esse mais esse vai dar igual a esse. Então, a modalidade ventilatória mais o que eu escolhi vai dar uma reação no meu paciente que eu vejo pelo gráfico e eu vejo por esses números aí acima. Então, deixa eu ver se eu consigo voltar a outra imagem. Então, quando a gente está de frente, acho que eu consigo, para um paciente como esse, que a gente viu no começo da aula, você vê que quando você segue uma sequência, você não expõe esse paciente a risco, você também não deixa de fazer o que é certo por ele. Então, um erro bem comum, principalmente quem está começando na UTI. E esse erro, ele é cometido por falta de conhecimento, por falta da gente querer realmente fazer o que é certo para o paciente. É sair fazendo as condutas ou que eu vi outro fisioterapeuta fazer, sem avaliar meu paciente e sem ver se isso vai dar uma repercussão no ventilador mecânico dele. Gente, o ventilador mecânico, ele é um suporte artificial, o próprio nome já diz, que o nosso paciente vai precisar por um determinado período da doença dele, da instabilidade dele, e não por uma vida toda, não por dias, como a gente vê na UTI. Então, se é um suporte artificial que eu ajudo ele a respirar durante um tempo, quando meu paciente ele é entubado, eu já penso em quando eu vou tirar ele da máquina. Eu não tenho que pensar se esse paciente está muito grave, ele vai ficar um tantão de dias aqui comigo. Eu tenho que pensar, sempre falo essa frase, coloca ela na sua cabeça. Qual é o próximo passo que eu tenho que dar como profissional para ajudar o meu paciente? Qual é o próximo passo? O próximo passo de ajudar ele é qual, então? Mudar a modalidade ventilatória, reduzir um parâmetro ventilatório, fazer com que ele tenha mais estímulo muscular. Qual é o próximo passo? A Dani até aqui falou, da Chama Físio. Prazer, Dani, de ter aqui. O erro é a gente querer fazer uma receita de bolo. Se nós, como indivíduos, somos pessoas únicas, nosso corpo é um corpo único, cada um tem uma doença prévia ou não, eu tenho o meu peso, você tem o seu, tem uma condição pulmonar, você tem a sua. Por que como profissional, quando a gente vai atender 10 pacientes, a gente pega e quer fazer a mesma conduta pelos 10? Isso não dá certo. E isso acontece por falta de conhecimento do profissional. Então, a partir de agora, quando você estiver de frente para um paciente como esse, olha o panorama, olha os fios, mas não para essa cena te paralisar. Pelo contrário, para você pensar, qual é o meu próximo passo para eu ajudar a salvar a vida do meu paciente? E, gente, o paciente crítico, crítico que eu falo é essa carinha do nosso paciente, ele é um paciente muito sensível, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Então, ele é muito sensível para melhorar, para no dia seguinte ele conseguir já urinar e não precisar dialisar mais. Ele também é sensível, de repente, para pegar uma infecção pulmonar, começar a apresentar febre, começar a apresentar a piora dos exames. Então, ele é um paciente sensível. E a gente tem que pensar que esse paciente em ventilação mecânica é um paciente que ele está exposto ao pior momento da vida dele.
É um momento de maior fragilidade, de maior incertezas, que ele não consegue ser quem ele gostaria de ser, ele não consegue falar. A fala é uma das maneiras mais simples de nós nos comunicarmos, né? A fala e o tato. Então esse paciente ele está normalmente amarrado, ele não consegue nem se tocar para entender o que está acontecendo no corpo dele. Ele não consegue falar para falar assim, ó, tô sentindo dor, não tô conseguindo respirar. Então quando você olha, faz esse panorama geral em frente a ele, como se a gente estivesse neste momento em frente a ele, você consegue ir contribuindo para a melhora dele. Então, a partir de hoje, quando você estiver frente a um paciente, caso você esteja assumindo plantão, caso você esteja se preparando para ser um fisioterapeuta intensivista, não queira ir lá e sair mudando um monte de parâmetro ventilatório sem pensar o porquê aquilo está acontecendo. Cada coisa na UTI tem um porquê, tudo na vida, né? Tem um porquê. Mas cada parâmetro vai contribuir para alguma coisa na melhora dele. Cada coisa que ele está neste momento, uma medicação, contribui para aquilo. E agora eu quero que você também reflita, é que eu não salvei a foto aqui, quero que você reflita num panorama ao contrário. Esse paciente a gente consegue imaginar que pela quantidade de bombas e tudo mais, ele é um paciente grave, que é um paciente mais crítico. Mas acontece também, deixa eu ver se eu consigo a outra foto que eu salvei aqui, do profissional não fazer o que tem que ser. Era um paciente entubado, sentado na poltrona, então o paciente sentado na poltrona, fazendo cicloergômetro, fazendo exercício com TheraBand, fazendo vários exercícios. O que acontece? Muitos profissionais não fazem isso pelo paciente, que é a tão chamada mobilização precoce na UTI, porque acham que esse paciente entubado é um paciente que não precisa ser feito nada, que ele está muito grave, que ele vai melhorar e que eu não posso tocar nele, eu não posso fazer nada. Então, a partir de hoje, você tem que entender qual fase da doença o paciente está, o que você vai oferecer para ele como profissional e não deixar de oferecer nenhuma conduta que faça ele melhorar. Então, a ideia desse aquecimento de hoje para o nosso evento, que vai começar dia 31, a partir de hoje, tenta estar de frente para um paciente desse, tentando ser a melhor esperança dele. Por que a melhor esperança dele? Contribuindo para que ele melhore. Como que você consegue contribuir e fazer a diferença na vida do seu paciente? Entendendo o que está acontecendo com ele clinicamente, contribuindo de maneira segura para ele, sem risco, e também de forma segura, sabendo o que você está fazendo com ele. E espero que vocês tenham aproveitado esse bate-papo. Então, só lembrando que falando um pouquinho, deixa eu ver. Acho que deu uma travadinha. É chamado papo de físio, que é isso pra gente. É chamado de no dia 31 vai rolar o evento que é a jornada fisioterapeuta de UTI, que eu vou te ajudar a saber avaliar um paciente, entender melhor o ventilador mecânico, entender como eu entrego ar para o meu paciente, como eu estou contribuindo para que ele respire, até a última aula, que a última aula é como achar uma vaga perto de você, como você ser bem remunerada, conseguir uma vaga bem próximo de você. Acho que está travando, né? Vou encerrar então.